Hoje vamos continuar falando sobre o vírus herpes simples. E este assunto eu dividi em 3 vídeos. Este é o segundo vídeo e no próximo vídeo, que eu vou estar publicando até terça-feira da semana que vem, então no próximo vídeo eu vou falar sobre sinais e sintomas da herpes simples, o diagnóstico e o tratamento. Então, em relação ao rastreamento dos contatos de pacientes com herpes simples, o que é preciso saber? É importante nós, profissionais de saúde, encorajarmos o paciente a trazer para a consulta as parcerias sexuais, as namoradas, as esposas ou os esposos, os ficantes, para que estas parcerias sexuais façam exames de triagem, não apenas para herpes simples, mas também para HIV, sífilis, hepatite B e C. Doutora, no vídeo de ontem sobre herpes simples, eu lembro que a senhora falou que existe um exame, que é a sorologia, que dá para saber se a pessoa já teve ou não contato com vírus herpes simples, não é isso? Sim, exatamente. Doutora, e se nós fizéssemos logo o exame de todo mundo de Imperatriz para saber quem tem ou não o vírus herpes simples? E aí, doutora, o que acha dessa ideia? Pois é, seria interessante para ter uma noção da prevalência, ou seja, para ter uma noção de como que esta doença está em nossa cidade, quantas pessoas estão infectadas pelo vírus herpes simples. Porém, isso é um tipo de rastreamento que sai muito caro para os serviços de saúde. Sem contar que existem pacientes que apenas vão ter o vírus, ou seja, apenas vão ter infecção, e outros pacientes que vão ter a doença. Então, isso não é muito interessante a nível de saúde pública, apenas saber quantas pessoas estão infectadas. Por isso que não se orienta fazer a triagem sorológica de uma população para saber quantas pessoas que estão infectadas. É diferente de a pessoa chegar no serviço, ser atendida e nós solicitarmos o exame para saber se realmente essa pessoa está com herpes simples ou não, se houver a dúvida na hora de se realizar o diagnóstico. Em relação ao uso de preservativo feminino e masculino, é muito importante para se evitar a transmissão do vírus herpes simples. Também aqueles protetores para sexo oral também, eles podem ser utilizados, porém, é importante que se saiba que os preservativos, ou seja, que a camisinha feminina, masculina, não protege 100%, e nem os protetores orais não protegem 100% a transmissão do vírus herpes. Mas por quê, doutora? Porque se o paciente tiver lesão no testículo, se a mulher tiver lesão na vulva, a camisinha não vai evitar a transmissão do vírus herpes simples, mas nós sempre orientamos o uso, até porque pelo menos é uma área da região genital que vai ser protegida da transmissão, que é a região do pênis, a região da vagina. Porém, sempre é importante orientar o paciente que não protege 100%. Em relação à vacinação, não existe vacina, ainda não existe vacina contra o vírus herpes simples. E em relação ao suporte psicológico, é sempre importante dar um suporte psicológico para este paciente, principalmente naqueles casos de pacientes que têm recorrência dos quadros de herpes, que o paciente às vezes fica ansioso, fica deprimido. Nossa, doutora, eu vou ficar com essa doença para o resto da vida. É importante contar também com a ajuda da equipe de enfermagem, assistente social, psicólogo, uma maior atenção por parte do médico que está atendendo este paciente. Este paciente ele vai em toda consulta chegar depressivo. Sempre é importante estar explicando um pouquinho mais em relação à doença, estar explicando um pouquinho mais em relação à recorrência dos quadros, porque às vezes na primeira consulta
paciente, ele, por ter acesso a muitas informações, ele acaba às vezes saindo um pouco confuso. Então é sempre importante estar relembrando as formas de transmissão, as formas de se evitar esta doença, as formas de tratamento e também em relação às recorrências dos casos.